Olá, eu me chamo Ariane Giolete, a convite do Notório Saber, vou trazer algumas abordagens aqui com relação ao direito do idoso. Hoje eu vou trazer um questionamento que várias pessoas me fazem quando eu dou palestra. E se a minha mãe não quer ser cuidada? E se a minha mãe não quer ir ao médico? E se a minha mãe quer morar sozinha? E se o meu pai não quer parar de comer açúcar e ele é diabético? Como eu faço? Não tem como a gente forçar alguém a fazer algo que ela não queira quando essa pessoa é lúcida. Não adianta você dizer que é porque a minha avó tem 92 anos, então ela não pode mais determinar a sua vida. A não ser que ela seja considerada uma pessoa incapaz, e uma pessoa a partir dos 18 anos ela só é considerada incapaz depois de um processo de interdição. Então, se não há processo de interdição, você não tem como forçar o idoso a fazer algo que ele não queira, ou a deixar de fazer algo que ele queira fazer. Então é muito engraçado porque, curioso, não é engraçado, né? É curioso porque às vezes os filhos vêm conversar comigo para querer uma saída jurídica, para forçar o idoso a não fazer algo. Gente, isso é uma baita de uma violência, porque a autonomia ela é preservada em todos os regramentos jurídicos. Nós temos a nossa autonomia preservada para desenvolver as nossas atividades, a nossa capacidade civil, até que nos falte a cognição. Enquanto a gente tiver discernimento do que é certo e o que é errado, do que pode e do que não pode, do que a gente quer e do que a gente não quer, ninguém pode vir nos forçar a nada. E isso significa que você não pode entrar na casa do seu pai ou na casa da sua mãe dizendo que a partir daquele dia ele não pode mais passear na rua porque você acha perigoso. É claro que existem situações em que o idoso se nega a fazer algo, se nega a tomar uma medicação, ou não quer fazer determinada dieta, ou quer manter um relacionamento com uma pessoa que você entenda que não seja bom para a saúde dele, saúde física, saúde mental, saúde financeira, mas você não pode simplesmente chegar para o idoso e dizer, a partir de hoje, você não faz isso porque eu não quero. Aliás, quando você era pequeno, você também não gostava que seu pai dissesse não vai fazer porque não, né? Então, tudo tem a ver com você sentar e conversar com o idoso. Nós estamos numa sociedade que não foi a sociedade onde ele nasceu, nós estamos num local, num período de relacionamentos que não foi o mesmo período onde ele cresceu. A gente tem uma relação aí contratual, patrimonial, diferente da relação que ele cresceu e que ele aprendeu com os pais dele. Então, tudo denota a necessidade de uma conversa importante. Aquela pessoa que está ali na sua frente, por mais que ela tenha 70, 80, 90 anos e ela hoje não tenha o entendimento inicial daquilo que você quer contar para ela, daquilo que você quer explicar para ela, ela não tem problema de cognição. Não trate um idoso como se fosse uma criança de 2 anos, não infantiliza esse idoso, certo? Mas voltando à pergunta, quem é que cuida do idoso? Primeiro, ele. Ele se cuida, ele se determina. Se ele não tem condições de se cuidar, quem cuida do idoso inicialmente é a família. Os cônjuges, os filhos e os netos, não havendo filhos e netos, os parentes colaterais, os irmãos ou os sobrinhos. Então, quando ele não tem condição, por exemplo, de se prover, aí pode-se entrar com uma ação de alimentos, pedindo para os descendentes, ascendentes de repente, ou os colaterais façam o pagamento de alimentos. Quando ele não tem condição de cuidar da sua saúde, mas ele tem recursos, aí dá para se estudar de repente algum tipo de interdição parcial ou de uma tomada de decisão apoiada para que sejam usados os recursos do idoso para promover aquilo que ele não consegue fazer. Especialmente quando o idoso, a família não tem recurso e o idoso também não tem, quem cuida do idoso é a família. Isso é muito delicado, porque às vezes forçar a barra num processo judicial para que uma família que não quer cuidar cuide de determinada pessoa, principalmente quando não tem dinheiro para pagar que alguém cuide, né, para pagar uma casa geriátrica, para pagar um cuidador, você pode estar colocando o idoso numa possibilidade muito grande de ser vítima de violência. Então, é possível, através também de ações, solicitar que a assistência social ajude o pagamento do cuidado do idoso. Se ele tem plano de saúde, também há alguma forma ali de se tentar buscar
essa ajuda do cuidado com relação à saúde. Para isso, você tem que buscar um advogado da sua confiança para que ele estude as jurisprudências com relação a isso, para que ele estude os códigos, né, as leis relacionadas ao que você precisa. Mas o importante é, se o idoso é lúcido, a última resposta ainda é dele. Se ele não é lúcido, a obrigação de cuidado é da família. Então, primeiro os cônjuges, filhos, netos, depois os irmãos ou os sobrinhos. Então, quem cuida do idoso, ele se cuida, e se ele não conseguir se cuidar sozinho, a família cuida dele. Algumas questões aí com relação à saúde, a obrigação é do governo, é do estado, mas isso a gente trata depois. Hoje, o que eu gostaria que você ficasse é com a informação de que o idoso não se torna uma criança, a gente não fica uma criança enquanto envelhece, e a gente tem toda uma carga histórica, toda uma carga cultural e que deve ser respeitada. A gente não deve simplesmente impor aos nossos pais e avós que eles façam aquilo da forma como a gente gostaria que eles fizessem. A gente tem que tentar respeitar, né, todas as diferenças e explicar as inovações e as novidades que a gente tem aí com relação à vida prática da sociedade, para que ele opte a melhor forma que ele gostaria de conduzir a sua vida, tá certo? Respeito, respeito e respeito. Sempre, sempre, a qualquer momento. O idoso merece respeito e a forma como ele vê a vida, como ele encara a vida e como ele toma as suas decisões precisam ser respeitadas, tá certo? A gente se vê numa outra oportunidade. Até lá!